Quando eu estava editando o vídeo anterior sobre ouvir a voz do Espírito Santo, eu pensei que ainda tinha algumas coisas que eu gostaria de ter dito e não disse. E como eu não queria perder aquele vídeo, eu resolvi dividir em parte 1 e parte 2. E aí a gente agora vai para parte 2. Então, bora lá. No vídeo anterior eu falei da importância da gente ler e estudar a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a gente sempre vai pautar aquilo que a gente acredita que está ouvindo do Espírito Santo na palavra de Deus. E aquilo que a gente ouve não pode nunca ir contra a palavra de Deus. E como que a gente sabe, né, se está indo contra ou não, se a gente não conhece a palavra? Então a gente tem que criar o hábito na vida de ler, de estudar a palavra de Deus. E lá em Efésios capítulo 6, verso 17, diz que a palavra é a espada do Espírito. Então, a palavra de Deus é a arma com que o Espírito Santo luta contra o inimigo. É a arma que o Espírito Santo usa para lutar contra o inimigo das nossas almas, que é o diabo. Nós não lutamos contra a carne, nós lutamos contra os principados e potestades. Então, na Bíblia diz que a palavra de Deus é a arma que o Espírito Santo usa para lutar contra Satanás. E a palavra de Deus faz muitas outras coisas por nós. Por exemplo, ela salva, como diz em Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Ela também liberta, como diz em João capítulo 8, verso 32, então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Ela também nos prepara, como diz em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Ela também nos protege, como diz em Tiago, capítulo 4, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E ela também corrige, como diz em Hebreus capítulo 4, versos 12 e 13. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos e é a Ele que prestamos contas. E muitas vezes o Espírito Santo vai usar a palavra de Deus que a gente já leu para falar alguma coisa com a gente. Quando a gente de repente lembra, né? De repente a gente está passando por alguma situação, está pensando em alguma coisa e aí de repente a gente pensa num versículo, lembra de algum versículo que a gente leu, mesmo que a gente não lembre dele perfeito, mesmo que a gente não lembre aonde ele está, mas o Espírito Santo vai trazer à memória aquele entendimento daquele versículo e a gente depois vai lá procurar e vai confirmar que aquilo ali tem tudo a ver com o que a gente estava falando, com o que a gente estava pensando, com o que a gente está vivendo. E aí o Espírito Santo trazendo à memória aquilo que ele quer falar, usando a palavra de Deus para falar conosco. Como diz lá em João capítulo 16, versos 12 a 14. Há tanta coisa que eu ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Isso é Jesus dizendo: quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque ele lhes contará tudo o que receber de mim. Eu tenho muito essas experiências, mas também eu só as tive depois que eu comecei a ler a Bíblia. E eu tenho muito essas de estar conversando às vezes com alguém, de estar falando sobre um assunto, de estar pensando sobre um assunto e de repente me vem um versículo na memória e que ele fala sobre aquele assunto, ou ele traz paz, ou ele traz uma resposta. Eu tenho muito essas experiências, mas realmente ela não vai acontecer se você não ler a Bíblia. Então o que eu quero reforçar é a importância da gente ler e estudar a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada para nós, é a palavra de Deus que Deus já deixou escrita para nós. Então muitas vezes a gente quer ouvir a voz do Espírito Santo sobre alguma coisa, mas já tem muita coisa que está na palavra de
Deus e que a gente ainda não tomou conhecimento por a gente não ter o hábito de ler a Bíblia. Nós precisamos entender que o objetivo de Deus para conosco não é que a gente tenha uma vida confortável nessa terra, mas que a gente seja parecido com Cristo, porque como igreja nós somos o corpo e Cristo é a cabeça, então nós precisamos ter uma unidade, nós precisamos ser parecidos com Jesus. Essa é a vontade, esse é o desejo de Deus, essa é a obra que o Espírito Santo faz em nós, com que nós sejamos parecidos com Cristo. Em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. A partir daí, nós começamos a entender que nada do que Deus faz é individual, nada do que Deus vai fazer na sua vida é só para você. Deus só trabalha no coletivo. Então, tudo aquilo que Deus fizer na sua vida, Ele quer fazer através da sua vida. Isso a gente precisa ter muito claro, e eu vou repetir isso muitas vezes. Tudo aquilo que Deus fizer na sua vida não é só para você, é para poder, a partir da sua vida, Ele realizar em outras pessoas. Então, muitas vezes a gente quer ouvir a voz do Espírito Santo por causa de uma coisa, de algum desejo que a gente tem, de alguma coisa que a gente quer fazer, de alguma coisa que a gente quer fazer para nós. Mas o desejo de Deus não é específico, individual na sua vida, é no coletivo, em todos nós como corpo, né? Como corpo de Cristo. Então, fica aí um pouco mais de lição sobre, né, ouvir a voz do Espírito Santo e a importância também de conhecer a Bíblia, de ler a Bíblia, porque muitas e muitas vezes o Espírito Santo vai falar conosco através da palavra de Deus. Então, a gente às vezes fica esperando, né, que a gente vai ouvir voz de trovão, é o que a gente deseja, né? Poder ouvir a voz de Deus. Mas o Espírito Santo fala conosco de diversas formas e uma delas, e uma grande importante, é através da palavra de Deus. Então eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida e tenha te dado mais vontade de ler a Bíblia, de conhecer a Bíblia, de estudar a Bíblia, de ler a palavra de Deus, de se aprofundar. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Beijo! Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para a gente poder alcançar muitas e muitas pessoas. E se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho, porque aí você recebe a notificação logo que o vídeo for pro ar. Até a próxima!